Meu nome é Vinícius Fuzikawa. Conrado Navarro. E esse é o Mais O Que É. Chama a vinheta, editor. Conrado, estamos aqui novamente. Eu e você, como é que você tá, meu amigo? Tranquilo, sempre um prazer estar aqui. Nesse quadro especial, Mais O Que É, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fundo de investimento. Mas o que é, né? Mas o que é. Mas no Brasil, mais o que é. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Hora do show! Vamos lá, primeiro a gente teve essa ideia de explicar um pouco mais sobre as modalidades de investimento para que o investidor que está iniciando pudesse conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de investimento, a gente fez um vídeo no passado falando que é fundo de investimento imobiliário e agora a gente vai explicar um pouquinho o que é fundo de investimento multimercado. Legal, a ideia é que a gente possa apresentar para todas as modalidades de investimento, Vini, mas de uma maneira mais fácil, mais tranquila de entender e principalmente mais objetiva, que é o que é mais difícil quando a gente fala de investimentos. De um jeito que funciona, de um jeito que as pessoas consigam realmente colocar em prática e hoje, fundo multimercado. E a gente não vai usar bolo como referência. É mesmo, é? Conrado, eu gostei muito de um filme, que é um filme que é o Big Short, né, o Grande Aposta, que ele mostra um pouco da realidade de gestores de fundos de investimento buscando oportunidades no mercado para ter um melhor rendimento naquela carteira, para as pessoas que acreditam naquele gestor. Cara, conta pra galera um pouquinho o que o gestor de fundo faz. Legal, Vini. O fundo multimercado e o gestor de fundos, a gente vai exemplificar com o uso do fundo multimercado. O que o gestor faz basicamente é pegar o patrimônio de um montão de investidores, uma galera que decide investir e ele decide com a sua equipe onde alocar esse patrimônio. Então as pessoas quando entram, por exemplo, num fundo multimercado, o que é a ideia do fundo multimercado? Ele pode investir praticamente todos os ativos, então ele pode investir em moeda, ele pode investir em renda fixa, ele pode investir em ações, enfim, commodities, uma série de instrumentos financeiros. O que o gestor faz? Ele vai definir a sua estratégia, vai pegar o dinheiro desses investidores e vai alocar à medida que ele achar que é interessante ou não, exposição, grau de exposição de risco, se o momento está mais interessante para ações, por exemplo, ele pode aumentar a fatia dele no mercado de renda variável, se ele acha que a renda fixa tem alguma coisa interessante, ele vai pôr uma parte ali. Então o gestor, ele decide em nome daquele grupo de investidores e, obviamente, todo aquele dinheiro que ele movimenta, ele tem que prestar contas para esses investidores, então a gente tem os resultados, as lâminas, enfim, uma série de documentos que o gestor precisa entregar, mas basicamente o que ele faz é administrar o dinheiro de vários investidores. Entendeu? Legal. Eu gosto muito porque assim, você tem o gestor, que é aquele profissional, naquele momento eles acreditavam muito numa queda do mercado imobiliário. E aí eles quiseram investir contra o mercado imobiliário, tiveram até que procurar formas de fazer isso porque não existia, porque todo mundo esperava uma alta. E aqui no Brasil a gente tem os gestores de fundos de investimento, como você falou, e a gente tem uma série de fundos de investimentos aqui na prateleira da Modal. Então eu converso aí algumas entrevistas bastante com os gestores, aí ele monta uma estratégia. Eu gosto muito do fundo multimercado porque o gestor ele tem essa possibilidade de fazer o que ele quer. É o mais abrangente dentro das opções de fundos, né, Vini? Então ele pode achar, por exemplo, que o dólar vai subir e ele comprar dólar. Ele pode achar que o Tesouro Direto vai subir e comprar títulos do Tesouro Direto. Ele pode achar que ações vão subir e trabalhar com ações. Então, geralmente, ele é um profissional muito bem preparado e eu acho que assim, a gente tem que mostrar para as pessoas quais são os pontos que elas devem olhar ao aplicar num fundo de investimento. Legal, eu acho que aí um aspecto importante que a gente tem que dizer é prestar sempre atenção no histórico. Então a gente tem que, as pessoas quando vão investir, elas têm que entender de onde veio aquele gestor e qual é o trabalho que ele já vem fazendo. Então esse é um ponto importante. Quando a gente fala de multimercado, Vini, tem muitas opções. Então é bacana que na Modal a seleção dos fundos é feita com muito critério, com muito rigor. Então aqueles fundos que estão lá dentro certamente foram escolhidos dentre várias razões, uma delas sendo, claro, o histórico do gestor. Então isso é um aspecto importante. Claro que vai se olhar muito rentabilidade, o brasileiro ele tem essa questão de ver como está o retorno, mas sempre lembrar que a rentabilidade passada nunca é garantia de rentabilidade futura, né? Então existe essa coisa importante. A gente vai ver como que o fundo performou em momentos cruciais da economia, mas de maneira nenhuma isso é uma garantia. Mas a rentabilidade é outro ponto importante que a gente deve olhar. As taxas envolvidas com o investimento naquele fundo, então entender se ele cobra, por exemplo, taxa de performance, qual é a taxa de administração, etc. Acho que vale um ponto nisso, porque tudo que você faz alguma coisa de graça? Com certeza não. Não. Assim, o gestor do fundo, ele trabalha para ter um rendimento superior àquilo que ele se propôs a fazer, que a gente chama de benchmark. Então, por exemplo, um fundo que ele propõe um benchmark de ações, ele vai olhar o Ibovespa, que é o índice de ações, e vai tentar superar aquilo. A taxa de performance é cobrada, por exemplo, quando ele
passa do Ibovespa, por exemplo. Sim. Então, assim, ou o CDI, que é a taxa de empréstimos entre os bancos. Então, se ele performa mais do que o CDI for referenciado daquele fundo, ele cobra uma performance por isso. Que é nada mais do que justo, porque o cara vai procurar performar melhor, porque aí ele vai ter um retorno, uma Eu acho que assim, por isso. a taxa de performance ela não é uma coisa ruim e quanto mais alto, pior. Acho que essa análise que você fez é perfeita. A gente tem que olhar o resultado, o retorno, o que o fundo entrega e lembrar que quando você olha uma lâmina, um documento que mostra a rentabilidade de um fundo multimercado, aquela rentabilidade já é líquida dessas taxas que estão envolvidas ali, inclusive taxa de performance. Ele é líquido de taxa de performance e de taxa de administração, mas não é líquido de imposto de renda. Isso, imposto de renda não, porque você depende do período de investimento que o investidor vai manter o dinheiro, né? Mas eu acho que assim, você olhando, né, a gente vai colocar aqui até na tela para o pessoal ver, a tela, né, nosso portfólio de fundos de investimento, você tem aí todas as opções de fundos que a gente tem na Modal. É sempre bom olhar algumas coisas, né? Eu acho que sempre quando o investidor vai escolher um fundo, ele tem que analisar primeiro no que aquele fundo investe, para ver se seu perfil de investidor se enquadra naquele fundo. Você não vai investir numa coisa que você não se sente confortável. Se você não é tolerante a risco, você não vai investir num fundo que talvez tenha ações e seja mais volátil. Então, acho que a primeira dica que a gente dá para a galera é olhar o perfil do investidor. Sim, aí é bacana lembrar, como você falou, o fundo multimercado, como ele pode investir em tudo, você tem estratégias mais arrojadas e estratégias mais conservadoras. E isso, na verdade, se traduz em que tipo de ativos o gestor compra dentro daquele fundo específico que você está. Então, é legal que na plataforma da Modal dá para ver, inclusive, uma indicação ali com cores, para as pessoas entenderem como é que o fundo está em relação ao risco. Então, tem fundos com risco mais baixo, vai ver ali uma marcação verde, por exemplo. Fundos que têm mais risco têm uma marcação vermelha. É uma maneira simples e visual de entender a diferença entre um fundo conservador e um fundo mais arrojado. Claro que isso também vai mudar ao longo do tempo a rentabilidade e o retorno do fundo. E tem outra, por mais que ele é um fundo multimercado, depende da estratégia do gestor. Então você tem fundos multimercados mais arrojados, que são mais sujeitos à volatilidade, e fundos um pouco mais conservadores dentro dessa mesma classificação. Sim, e nem sempre o investidor precisa escolher um fundo apenas. Isso é uma coisa que eu sempre insisto quando a gente está discutindo sobre investimentos aqui na Modal. Muitas vezes você tem parte da sua estratégia que é mais conservadora e às vezes você tem um bom fundo multimercado que tem uma estratégia conservadora e entrega o que é uma estratégia conservadora interessante num fundo multimercado. O benchmark dele provavelmente vai ser o CDI, quer dizer, vai ser a nossa taxa básica de juros, alguma coisa muito perto disso, e aí ele está dando um retorno mais interessante do que esse CDI ou que essa nossa taxa Selic. Então você tem um produto conservador te dando um retorno mais interessante do que a nossa taxa básica de juros. E você vai colocar parte do seu patrimônio também, ou você pode colocar, num fundo multimercado mais arrojado para buscar uma rentabilidade maior, de repente aproveitando o ciclo de ações, enfim, aproveitando outros investimentos interessantes. Então não é só um ou outro, né, Vini? Isso é uma coisa que a gente também sempre lembra, porque muitas vezes fica parecendo que a gente está falando dos investimentos para as pessoas escolherem um, e na verdade não precisa ser assim. Você já pensou em abrir seu fundo? Não. Legal. Aqui não. Então acho que é importante para você, investidor, saber se aquele fundo se enquadra ao seu perfil, se você quanto você vai aplicar, porque o fundo tem um valor de aplicação mínima. Se você está com R$1.000, às vezes o fundo tem aplicação mínima de 5.000, ou você tem fundos que têm aplicação de R$100. Você tem que ver se enquadra também aquele capital, sabe? Isso muda de fundo para fundo, gestor para gestor, e também tem, às vezes, e isso acontece na Modal, algumas campanhas específicas que alguns fundos aparecem com investimentos com valores iniciais mais baixos. Então, legal lembrar isso também para ficar de olho na plataforma e, obviamente, casar o dinheiro que você tem disponível com aquele mínimo daquele fundo específico. Às vezes você quer investir num fundo que é muito interessante, mas você não tem todo o dinheiro, aí você pode usar outros instrumentos para acumular um pouco mais de patrimônio antes de investir no fundo. Então você pode, por exemplo, estar no Tesouro Selic, você pode estar num CDB que tem um prazo de carência específico e você vai juntando mais dinheiro até chegar naquele montante e depois passa, por exemplo, para o fundo multimercado. Então tem que prestar atenção nisso. E outra coisa também, Vini, para fechar, eu acho que vale lembrar, as características de resgate também do dinheiro quando você investe no fundo. Está aqui na tela, então essa tela você vai perceber quando você for aplicar no fundo, você vai ter lá, por exemplo, valor de aplicação mínima, que é o mínimo que você pode entrar, começar no fundo. Você tem também o valor de movimentação mínima, que é o mínimo que você pode fazer de resgate.
ou também de novas aplicações, certo? Certo. A gente tem também aqui na tela o prazo de cotização. O que é esse prazo de cotização? Né? Prazo de cotização é para você saber quando que o seu dinheiro vai ser transformado num valor de cota e o contrário também quando você for pedir o resgate. Então, para você entender como que vai ser calculado quanto que você tem para poder resgatar quando você eventualmente pedir o resgate naquele fundo. Então, essas explicações também, Vini, elas estão sempre no regulamento do fundo e na lâmina. Então, esses outros dois documentos que eu estou mencionando também são muito importantes das pessoas acessarem. Todo fundo tem essas informações publicadas, isso é uma exigência, então é interessante para entender o que o fundo vai fazer com o patrimônio dos seus investidores e para saber essas características que a gente falou, taxa de administração, performance, resgate e tudo mais que a gente mencionou aqui, tem que estar obrigatoriamente nesses documentos também. A gente colocou aqui do lado, nessa telinha, os 5 fundos que mais performaram no ano de 2017, multimercado, então dê uma olhadinha e vê se esse fundo agrada a você. Legal, e aí fala com a galera da Modal, tá aqui o atendimento, o pessoal tá aqui esperando para tirar suas dúvidas também, enfim, a gente, para indicar um fundo multimercado, para ele estar dentro da plataforma, o trabalho é muito grande de poder validar e conhecer esses gestores e aí a equipe de atendimento vai ajudar a escolher também, né, Vini? Então tem esse trabalho bacana que é feito aqui. Não se esqueça de curtir o nosso canal, ativar o sininho, notificação, fazer inscrição, chamar a mãe, tio, parente, primo, periquito, papagaio, todo mundo para aprender a investir, para botar o dinheiro para trabalhar para você e para você. Não esquece de dar seu like, curtir o nosso canal, assinar, ativar o sininho e, claro, espalhar essa mensagem bacana para aprender a investir. A gente está aqui para isso. E fica com a gente e até o próximo Mais o que é. É isso aí, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu! Tá filmando? Mas filma isso, ia ser engraçado. Vamos lá depois. Deixa eu dar uma afinada no nariz.